A paz do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no canal e nós vamos falar hoje sobre o livro de Judas, amém? Nós vamos falar aqui algumas coisas sobre o livro de Judas para te ajudar na interpretação do texto, no entendimento do texto do livro, tá? E nós estamos aí nesse propósito de ler esses 3 livros da Bíblia, né, que é Obadias, Judas e Ageu. Né? São 3 livros que eu creio que vai edificar a sua vida. Nós fizemos o propósito, o vídeo eu vou deixar aqui abaixo, tá? Na descrição. E você também pode se direcionar aí no nosso canal que você vai ver os demais vídeos, tá bom? Então vamos partir para o vídeo e vamos falar um pouco sobre o livro de Judas. Se você já leu, né, isso vai te ajudar ainda mais no que você já entendeu, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre algumas considerações do livro de Judas, né? Tô aqui com a minha Bíblia, com as anotações, e eu vou estar lendo aqui pra gente entender melhor, tá bom? Vamos lá. Judas se identifica simplesmente como o irmão de Tiago. Nós vamos ver isso no versículo 1, tá? De Judas. Os únicos irmãos do Novo Testamento que têm nomes de Judas e Tiago são os 2 meio-irmãos de Jesus, tá? Então nós vamos ver isso lá no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 55, e também vamos ver no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Lá vai se referir a Judas e Tiago, os 2 meio-irmãos de Jesus, tá bom? Talvez Judas mencionou Tiago porque a posição de destaque do seu irmão, sendo dirigente da igreja de Jerusalém, serviria para esclarecer sua própria identidade e posição. Então, por isso Judas menciona Tiago, tá? Esta curta epístola, porém de linguagem enérgica, foi escrita contra os falsos mestres, que eram abertamente antinomianos e ensinavam que a salvação pela graça lhes permitia pecar sem haver condenação, tá? Então esse é um dos pontos do livro de Judas, tá bom? E que, zombando, rejeitavam a revelação divina a respeito da pessoa e da natureza de Jesus Cristo, segundo as Escrituras, a partir do versículo 4, tá? Dessa maneira, dividiam as pessoas, dividiam as igrejas concernente à fé. E quanto à conduta, Judas descreve esses homens vis como ímpios, que não têm o Espírito, tá bom? Então, nós vamos ver que o livro de Judas vai falar sobre esses falsos profetas, né? Que eles não respeitavam, né, a pessoa e nem a natureza de Jesus Cristo e nem cria na salvação pela graça, tá bom? Então, vamos para o propósito do livro de Judas, tá? Judas escreve esta carta, vamos lá, primeiro propósito, para, com empenho, advertir os crentes sobre a grave ameaça dos falsos mestres e sua influência destruidoras nas igrejas. Então, é um alerta, né, para as pessoas, para as igrejas, contra os falsos mestres que estão entoados dentro da igreja, tá? Então, o segundo ponto aqui é para energicamente para todos os verdadeiros crentes batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá bom? Então, esse é o propósito do livro de Tiago. Vamos lá para uma visão para a gente entender melhor ainda do que se trata o livro de Judas, né? Você sabe que Judas é um livro bem pequeno, com apenas um capítulo, assim também como Obadias,
né? E tem apenas 25 versículos, tá bom? Então vamos lá para uma visão, para a gente ter um entendimento melhor do livro. Diz, seguindo-se a saudação, no versículo 1 e no versículo 2, Judas revela que sua primeira intenção era escrever sobre a natureza da salvação. Nós vamos ver isso no versículo 3. Então, a primeira intenção de Judas ao escrever a carta era sobre a natureza da salvação. Mas em vez disso, ele foi movido a escrever sobre o assunto que se segue, por causa dos mestres apóstatas que estavam pervertendo a graça de Deus e ao agirem assim, corrompiam a verdade e o caminho da retidão nas igrejas. Nós vamos ver isso no versículo 4. Então Judas, ele muda, né? Ele acha necessário mudar para falar sobre esses mestres, né, apóstatas. Então Judas os acusa de impureza sexual. Nós vamos ver isso no versículo 4, 8, 16 e 18. E é bom a gente prestar atenção nisso aqui que eu vou falar, porque nós vamos ver algumas coisas interessantes que Judas, ele vai falar sobre a sua carta. Então, a primeira aqui, ó, Judas os acusa de impureza sexual. Nós vamos ver nos versículos 4, 8, 16 e 18. Então, você pode dar uma atenção nesses versículos. Ele vai acusar ainda de liberais, como Caim, no versículo 11, cobiçosos, como Balaão, no versículo 11, segue, e rebeldes, como Coré, versículo 11, a partir, arrogantes, no versículo 8 e 16, enganosos, nos versos 4 e 12, sensuais, no versículo 19, e causadores de divisões, no versículo 19. Afirma a certeza do julgamento divino contra todos que vivem em tais pecados e ilustra esse fato com 6 exemplos do Antigo Testamento, versículo 5 ao 11, tá? Os 12 fatos descritivos da vida deles revelam que a medida do seu pecado está cheia para o julgamento divino. Nós vamos ver no versículo 12 até os 16. Os crentes são despertados a crescer na fé e a ter compaixão com temor no tocante àqueles que estão vacilando na fé. Nós vamos ver versículo 20 e 23. Eu vou repetir isso porque eu gostei e para que fique na nossa memória. Olha só, os crentes são despertados a crescer na fé e a ter compaixão com temor no tocante àqueles que estão vacilando na fé. Nossa, isso é muito forte. Judas termina com palavras de louvor a Deus, de grande inspiração, ao impetrar a sua bênção. Isso já no final, nós vamos ver no versículo 24 e 25. Nossa, muito interessante essa visão do livro. Nós vamos ver agora, para a gente finalizar, algumas características do livro de Judas, ok? Então, 4 características principais estão nesta epístola. Primeira, vai anotando aí. Contém a incriminação mais vigorosa e direta do Novo Testamento sobre os falsos mestres. E isso é muito interessante você saber. Chama a atenção de todas as gerações para a gravidade do perigo constante de falsa doutrina contra a genuína fé e a vida santa. Muito forte. A segunda característica é exemplificar o caso de ilustrações tríplices
3 exemplos de julgamento tirados do Antigo Testamento. Nós vamos ver no versículo 5 ao 7. Uma descrição tríplice dos falsos mestres, no versículo 8. E 3 exemplos de homens ímpios tirados do Antigo Testamento, no verso 11, que sobre nós falamos, né, anteriormente, sobre Balaão, sobre Coré, liberais como Caim e etc, né? Tá. E uma descrição tríplice sobre tríplice dos falsos mestres, que está no versículo 8, e 3 exemplos dos homens ímpios do Antigo Testamento, no versículo 11, tá bom? Então, a terceira característica aqui é sobre a plena influência do Espírito Santo. Judas fez menção de vários escritos. Primeiro, as escrituras do Antigo Testamento, né, a partir do versículo 5, 7 e 11. Segundo ponto, as tradições judaicas, tá? No versículo 9, 14 e 15. E terceiro ponto, 2 Pedro, citando diretamente de 2 Pedro 3,3, que ele confirma como procedente dos apóstolos, no versículo 17 e 18. E para encerrar, nossa quarta característica, contém a bênção mais sublime do Novo Testamento. Gente, muito interessante essa carta de Judas, e nós aprendemos muito com essa carta. Então, que você possa ler e entender, reler de novo, ora, né, e pede o Espírito Santo para que ele venha te revelar, né, e entender o que está escrito, tá bom? Então, você tem aí na sua mente que o propósito, né, dessa carta de Judas, né, advertir os crentes sobre os falsos mestres, tá? Que influenciam e destroem as igrejas. Então, você vai ter isso em mente para você ficar firme, ficar vigilante, tá bom? E ler a Bíblia para que você não seja enganado com falsos mestres, tá bom? Né? E para todos os verdadeiros crentes, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá bom? Que você tenha aprendido muito com essa pequena introdução aqui do livro de Judas, para que nós possamos entender as características, o propósito, que você possa ter recebido em nome de Jesus. E o próximo livro que nós vamos fazer menção aqui é do livro de Ageu. Então você não pode perder, e eu espero por você aqui no nosso canal. Deus abençoe e fiquem com Deus. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Você também pode me chamar lá no Instagram, tá bom? Que nós falamos pessoalmente, tá bom? Então,